Amados irmãos e irmãs, povo de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Manhã de terça-feira, hoje dia 21 de julho de 2026. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra do Senhor. Que a graça e a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, esteja sobre todos nós. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus, usufruindo da sua bendita paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koenig. Sempre falo aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Meus irmãos, eu agradeço a todos que nos ouvem todos os dias. A Esther não está aqui hoje porque se recolheu mais cedo, e eu sempre gravo no final da noite anterior. Ela se recolheu mais cedo, mas amanhã, ou hoje à noite, gravando para depois de amanhã, eu espero que ela esteja aqui comigo. Sejam bem-vindos, amados irmãos, em nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por todos que nos ouvem durante todos estes anos. Já fazem mais de 6 anos que nós estamos por aqui e sempre o Senhor nos deu graça e força para estar aqui. Muitas vezes um pouco enfermo, sofri até acidente de trabalho no ano passado, né? Trago algumas sequelas nas minhas mãos, dedo implantado, e tenho que usar esse para dirigir, para aquentar um pouco meus dedos, enfim. É a vida da gente. E algumas enfermidades que a gente vai enfrentando também, mas vamos vencendo tudo. Já meus 80 anos já ficaram para trás. A Esther tem também sofrido algumas enfermidades, mas nós estamos vencendo. Contamos sempre com as orações dos irmãos. Nunca precisamos falhar um dia sequer aqui, nem naquele tempo dos grupos de WhatsApp e nem agora, de novembro para cá, através destas plataformas. Você que já fez sua inscrição, seja sempre aí ativo para deixar o teu like, o teu joinha, não é? Porque um irmão fez um comentário, eu li, ele disse: alguém pode não entender o que é like, então fala joinha. Irmão Fernando, então eu estou dizendo, deixa o teu joinha lá e ative também o sininho das notificações para você receber direto sempre as mensagens. Nós agradecemos a Deus. Esta família, Cristo em Vós, Esperança da Glória, que nós chamamos, aqueles que estão agregados a esta plataforma, ela vai crescendo todos os dias. E creio que quando você ouvir a primeira mensagem, já sabe do que nós tratamos aqui. É do Evangelho da Cruz, do Evangelho do arrependimento, a mensagem do arrependimento que continua sendo pregada. A morte e a ressurreição de Cristo, o derramamento e o revestimento pelo Espírito Santo. O caminho santo que nós vamos andando, apresentando sempre o caminho e o jeito de caminhar por este caminho. E também nunca esquecendo de anunciar a volta do Senhor, a ressurreição dos nossos mortos e o arrebatamento dos que estiverem vivos naquele dia. Jesus vai voltar. Queridos irmãos, ontem na mensagem de segunda-feira, eu li e comentei o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, sobre a mosca morta. A mosca, quando cai dentro e morre dentro do vaso do perfumador, daquele que faz o perfume, daquele homem entendido em ervas aromáticas, em tudo que se
que faz e busca, né, coisas às vezes desprezíveis, mas precisa fazer parte daquele conjunto de coisas que vão se juntando para dali sair os perfumes. E cai uma mosca lá dentro, depois de tanto trabalho dele, depois tudo pronto, ele calculando já o lucro, tudo, uma mosca cai e morre dentro, põe tudo a perder. Meu irmão, nós caminhamos uma vida toda, ouvimos a voz do Senhor, fomos achados, nossos pais foram achados, porque o Senhor disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, vos achei. João, no Santo Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, está lá esse belíssimo versículo. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, para que tudo aquilo que vocês pedir em meu nome ao Pai, Ele fará. Então, irmãos, é tudo muito claro o Evangelho de Cristo. Não foi nós que escolhemos, não. Porque poderíamos escolher um Deus falso, mas foi Ele que nos escolheu. E quando Ele escolheu, Ele toca na gente e nós ficamos vivos, não é? E eu estava pensando, irmãos, a Esther ontem falou na apostasia, a mosca chamada apostasia. Essa tem sido terrível realmente, mas sempre após uma mosca vem outras, que vão se acumulando. Depois da apostasia vem a heresia. Eu estava pensando hoje, irmãos, em orgulho. Como o orgulho é terrível, irmãos. O orgulho é a soberba e a arrogância. É coisa terrível na vida de alguém. E é fácil, irmãos, isso aparecer na nossa vida. É só nós não dar crédito, é só não cuidar naquilo que recebemos e vamos levando dentro desse vaso de barro, como seres humanos aqui, de ser atacados por setas malignas, porque ele anda à nossa procura, ele anda caçando todo aquele que segue o Mestre, procurando uma oportunidade para atacar. Se nós não estivermos revestidos pelo poder de Deus, nós somos atacados. Que o Senhor nos guarde e nos ajude, irmãos. Porque um pouquinho, uma gota dessa tal de apostasia, que faz o homem se apostatar da fé. Eu lendo um outro comentário de uma irmã hoje, ou ontem, segunda-feira, ela disse, meu esposo até ontem pregava a palavra com amor, com dedicação, e de repente ele chega em casa e diz, eu não acredito mais, eu estou desistindo, Jesus não vai voltar a coisa nenhuma, e outras coisas mais que ele falou, que não precisa eu comentar aqui. E chegou até a comentar que a Bíblia foi escrita por homens e tantas coisas mais. Claro que foi escrito por homens, mas na orientação do glorioso Espírito Santo. Agora veja, irmãos, isso era raro no passado. Quando nós víamos alguém se desviando do caminho, era um espanto. Um espanto. Um espanto. Nós ficamos com angústia na alma. Quando o menino, sim. Ele deixou o caminho. Ele pecou, ele foi tirado da comunhão. Toda a igreja, toda a congregação chorava, lamentava. Coisa que era quase impossível. E realmente, irmãos, quando você recebe, tem essa certeza que fostes escolhidos pelo Senhor, não tem como voltar atrás. Eu estava pensando hoje também, irmãos, sempre a gente fica pensando, não é? Meditando. Como seria bom se eu tivesse uma aula com João Batista. Claro que ele não vai me aparecer aqui para me dar uma aula, mas tem o glorioso Espírito Santo que ensinou ele e ensina nós também a ter um comportamento semelhante ao dele. Quando fala em orgulho, quando fala em soberba,
em arrogância. Eu fico a pensar, irmãos, alguém perguntou assim, irmão Fernando, por que você não diz que é pastor aí todos os dias? Eu não vejo necessidade, eu até esqueço. Eu prefiro ser chamado de irmão com todo o teu amor, olhar para mim e dizer, irmão Fernando, e eu chamar para ti, meu querido irmão, minha amada irmã, estás bem? Vai tudo bem contigo? Está tudo bem? Estás guardando o bom depósito que tens recebido do Senhor? Irmãos, quando nós temos esse depósito divino realmente na nossa vida, Satanás não vai ter nenhum êxito sobre nós. Não. Ele vai perder a guerra. Nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Quando uma pessoa chega a falar isso, que a irmã falou do esposo dela, que disse que não vai pregar mais e desistiu, é porque há muito tempo ele já vem maquinando essas coisas. Não é de repente, não é? E nós, quando sentirmos esse vento de renegar a fé, não é? De apostasia, que vem esse vento, essa tempestade contra nós, nós temos que nos abrigar no Senhor. Temos que correr para o Senhor. O orgulho, irmãos, é uma coisa terrível. Quando João Batista apareceu no deserto, em Mateus capítulo 3, se não me engano, está escrito, ele apareceu lá, era um homem esquisito, não é? Vestido, a roupa dele, a vestimenta dele, era de pele de camelo e um cinturão de couro, assim, atravessado sobre o lombo dele, né? Na frente, era um lombo dele. E também a comida, o alimento dele era gafanhoto e mel silvestre, era esquisito. Mas ele começou a pregar uma mensagem de arrependimento, e toda Jerusalém diz lá que descia para ouvir ele. Aquilo chamou a atenção das autoridades em Jerusalém, autoridades religiosas. Aquele grupo que vivia numa confusão, era saduceus, era fariseu, era escribas, era uma coisa, uma confusão. Mandaram pessoas lá perguntar para eles, olha, nós viemos aqui com uma carta para perguntar, temos essa autoridade das autoridades de Jerusalém, estamos autorizados por ele, para perguntar quem verdadeiramente és tu. Tu és Elias? Não, não sou Elias. Tu és o Messias? Não, eu não sou o Messias. Mas quem tu és? Insistiram tanto com ele, irmão. Ele poderia dizer, olha, eu me chamo João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, pronto. Eu estou aqui com essa missão. Não, nem isso ele falou. Mas para se cumprir a profecia do profeta Isaías, que está no capítulo 40, ele disse, você quer saber quem sou eu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas. Eu até vou ler aqui para os irmãos. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Lá estava um homem, despido de orgulho, de soberba, de arrogância, de tudo. Exemplo. Irmãos, como nós precisamos do exemplo de João Batista nesses dias. Como tem gente, irmãos, que eu conheci ele, um Joãozinho Batista. Um Joãozinho Batista. Mas ele foi recebendo cargos e posição e siglas. Ele cresce tanto que, de repente, você mesmo sendo amigo dele, você tem dificuldade para chegar perante ele. Porque ele ficou grande demais. Eu sou, além de tudo aquilo que é normal, né? Ele tem outras e outras siglas e tem tantas coisas mais. O orgulho,
está destruindo a vida, está atirando a palavra que um dia foi plantada no coração de alguém por ser humilde. Que isto nunca venha acontecer. Essa mosca morta chamada orgulho tem destruído a alma de muitos pregadores. Homens queridos, homens santos, que se deixaram levar. A mosca chegou, caiu e morreu lá dentro. E acabou com tudo. Tem voz, tem fama, mas não tem mais a essência do evangelho simples da cruz. João Batista não mudou. Não. Quando ele foi morto, a mando de Herodes, ele não abriu a boca. Foi decapitado, mas condenando o pecado. Ele poderia se livrar de lá. Ele tinha, inclusive, amizade com Herodes, mas a pedido da amante de Herodes, ele foi morto. Querido irmão e irmã, em Isaías capítulo 40, para já nós encerrar, o profeta Isaías profetizou e disse que ouviu a voz do que clama no deserto. Mas o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Aí veio a palavra. Uma voz diz, clama, e alguém, versículo 6 do capítulo 40 do profeta Isaías. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar hoje? Não tenho palavra. Bom, se o Espírito Santo estiver conosco, nós sempre vamos ter a palavra. Sempre, sempre. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou clamar? Clama assim. Diz assim, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Fala isso. Faz as pessoas entender que elas são como a erva, como a flor que cai, que desaparece. Mas ainda, seca-se a erva. O apóstolo Pedro repetiu essa escritura lá numa das suas cartas. Seca-se a erva e cai a sua flor. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, todo povo é erva. Todo povo é erva. Tudo é erva. Irmãos, você tem pensado nisso? O que adianta o orgulho? O que adianta a soberba? O autoritarismo? As nossas siglas? Se somos como uma erva, que estamos agora aqui, de repente desaparecemos. Para encerrar, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Escolha agora, irmãos, o que tu queres ser, aonde tu queres estar, quem tu queres ser. Cuide bem do que tens, para que mosca morta nenhuma caia aí dentro. Querido e soberano Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Louvo a ti, Senhor, por esta oportunidade. Guarda os meus irmãos e as minhas irmãs na simplicidade e no amor que há em ti e na tua palavra. Amém e amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã eu volto.